Só acho que o Alexandre de Moraes se enquadra em qual perfil? Perfil dele próprio, né? Ele é muito independente. Ele julga as coisas de acordo com a sua conveniência. Até a questão de censura, que está muito ligado a ele, por ser presidente do TSE, não sou de acordo com essas desmonetizações, derrubada de páginas, entre outras medidas, porque eu vejo o artigo 220 da Constituição como algo sagrado, e ali não carece de regulamentação. Fala da liberdade de expressão, que ela vale, né, em toda a sua extensão, e nenhuma lei pode botar limites na liberdade de expressão. Então, Alexandre de Moraes tem a posição própria dele. Entendo que uma maioria, pensando de acordo com esse dispositivo constitucional, possa eles mesmos chegar no Alexandre de Moraes e botar algum certo limite ali, porque qualquer um ministro, né, que tome decisões que extrapole, todo o Supremo paga conta. É igual ao meio militar. Quando o militar faz uma besteira, todo mundo paga conta. E aí a gente não pode dizer que o corporativismo tem que se fazer valer mais alto. Então, a questão de freios, primeiramente, é a própria instituição. É no Congresso, que foi muito tempo. Tem lá o Conselho de Ética. Eu aqui, por exemplo, não preciso disso, porque eu tenho o poder da caneta que a gente pode exonerar o ministro de um dia para outro. Não que os meus ministros vivam ali eu apontando a arma para a cabeça dele. Mas qualquer deslize de conversa, etc., em havendo uma reincidência, a gente... O que o senhor acha do... O senhor citou alguns ministros alinhados com a esquerda. O Dias Toffoli, que foi indicado pelo PT, foi advogado do PT, inclusive, durante muito tempo. O senhor enquadra ele em qual posição? Só, eu não quero começar a particularizar, mas eu vejo o Dias Toffoli uma pessoa muito na dele. Uhum. Enquanto ele foi presidente do Supremo, presidente da República, praticamente tudo que o governo, não eu, precisou dele, teve. Até teve um fato, né? Complicado, tinham 2 navios iranianos aqui que descarregaram amônia e geralmente iam levar milho para o Irã. E daí teve uma pressão de um outro país para que nós mantivéssemos arrestado esse navio aqui. Uma adesão do Dias Toffoli, para mim, me deu tranquilidade, porque caberia na minha responsabilidade manter aquele navio. Então, tive, por parte do Dias Toffoli, essa decisão que me desobrigou de ter um problema com outro país. Então, é uma situação gravíssima essa, mas que esteve do lado do Brasil. Então, uma medida como essa foi muito bem-vinda. Não sei como seria com o outro ministro A, B ou C. O Dias Toffoli, ele deu uma entrevista para a Veja um tempo atrás e disse que quando foi lá em abril de 2019, no seu primeiro ano, ali 4 meses de governo, que ele teve de agir para poder evitar um golpe, quer dizer, evitar um movimento que pretendia te tirar do poder com 4 meses. Que movimento foi esse? Não, olha só, tem os poderes, né? Os 3 poderes, mas independente disso, os ministros se conversam. Sim. Os ministros do Supremo conversam com o presidente ou com a mesa diretora da Câmara, do Senado. Tem ministro nosso que tem liberdade, conversa com todo mundo. Então, muitas vezes, a decisão para evitar um problema não vem de uma canetada, um ato oficial, vem de conversa. Você não tem a dúvida, os problemas que eu atravessei logo no começo do meu mandato, que tinha gente importante que decidia pautas que queriam participar do governo. E eu não aceitei isso daí. Então, existia, assim, indícios, né, de uma maneira de apear a gente do governo. Uhum. Agora, essa conversa, o Dias Toffoli, eu sempre vejo ele como uma pessoa que não quer problema, ele quer paz, age do lado certo, né? E existia, sim, essa fumaça, onde outros atores entraram em campo para pacificar esse problema. Mas o que levou a... Imagina, um governo que acabou de sair das urnas, com um apoio enorme, lá em 2018, aí monta o seu gabinete ali, começa a governar. Estamos falando de janeiro, fevereiro, março, abril. Quer dizer, o que aconteceu, o que motivou essas pessoas que o senhor não quer nominar, eu compreendo, mas assim, o que estava motivando essas pessoas a derrubar um governo recém-eleito pela vontade popular?
que era? Eu integrei o Legislativo, você sabe, em função do Legislativo. Sim. Você acompanha a política aqui em Brasília. Geralmente, os partidos políticos, presidente de partido ou algum parlamentar de peso, ele quer participar do governo, indicando pessoas dele. Uhum. Tá? Isso sempre foi assim em Brasília. O cara indicar diretoria de Caixa Econômica, por exemplo. Ninguém vai achar que aquele cara na Bahia acharam 51 milhões num apartamento dele, que foi a fada madrinha que botou lá. Veio da Caixa Econômica Federal. Tá? As malas de dinheiro que rodavam por aí. Vinham de empresas, tá? Do governo, obviamente, de bancos oficiais, de estatais. E tem pessoa que quer continuar exercendo esse poder. Tá? É o poder de enriquecimento, tá? De meios melhores para a campanha. Existe isso. E nós, quando fechamos essa porteira, alguns que tinham poder de estrangular o governo começaram a fazer uso desse poder. Onde entra, não sei se foi nesse caso, né? Onde entra a autoridade e outros poderes para entender que eu não cederia. Que se eu cedesse, o meu governo seria exatamente igual àqueles que me antecederam, que quase todos se envolveram em atos de corrupção. E eu, no silêncio, muitas vezes, que não é fácil, aquele silêncio, né, ensurdecedor do poder, você tem que engolir, e não vou fazer isso, não vou divulgar nomes, para a gente ver se supera essa fase e o Brasil continua na normalidade. Você vai para Itaipu Binacional. Eu acho que você sempre conheceu Itaipu, quem está nos ouvindo aqui, como empresa que gerava energia. Uhum. Quando nós assumimos, mudamos tudo lá, além de gerar energia, o que nós fizemos? Dá para você imaginar que é uma segunda ponte com o Paraguai, de 500 metros de vão? Não é uma pinguela. Imaginar uma extensão de mais 600 metros no aeroporto de Foz do Iguaçu, começar a terceira ponte com o Paraguai em Porto Murtinho, atender em obras de infraestrutura mais 50 municípios que estão ali ao lado do Lago de Furnas, asfaltar a rodovia Boiadeira, ali no norte e noroeste do Paraná. Ou seja, nós começamos, sem inventar nada, com os recursos da própria empresa, fazer obras. E esses recursos iam para algum lugar. Quando você vê, arredondando números aqui, até pouco tempo atrás, estatais não davam lucro. Hoje, chegam a 180 bilhões por ano, esse dinheiro ia para algum lugar. Olha os Correios, onde começou a corrupção. Eu sempre mostro, né? Os Correios. Se você pintar um carteiro aqui, conversa com ele, deixa eu ver teu contra-cheque. Fundo de pensão dos Correios foi a grande Postales, roubaram demais. Aí. Inclusive, o carteiro, né, começou em 2015, até 2030, ele vai pagar R$510 por mês para recuperar o seu fundo de pensão, para ele poder se aposentar. Taxa extra para cobrir o buraco. A mesma coisa na Caixa Econômica, FUNCEF, na Petrobras. Petros. Tá? Então, como disse o Palocci na sua delação, tudo foi loteado, exceto o Banco Central. E logo esse Banco Central, que pela primeira vez tu vê um presidente abrindo mão de poder. E eu tornei o Agora, eu estou curioso, porque assim, a gente aqui tem... Né, eu sou testemunha ocular dos fatos, sou o agente dos fatos, da política e da realidade como presidente da República. Eu, como jornalista, acompanho, ouço muita coisa. Nessa época aí, de todas essas movimentações, a gente está sempre apurando, tentando buscar a verdade dos fatos. Muitas vezes a gente não alcança essa verdade. Mas eu, até hoje, fico me perguntando, porque assim, um mês antes disso, o próprio Dias Toffoli, ele abriu o tal do inquérito das fake news, que está aberto até hoje. Esse inquérito das fake news, ele foi uma grande ferramenta contra o bolsonarismo, as mobilizações nas redes, etc, etc, etc. Eu me lembro que naquela época, alguns agentes políticos, Rodrigo Maia, etc., reclamavam muito que estavam sendo assediados, estavam sendo alvos de ataques reputacionais, etc. De alguma maneira, nós, como imprensa, também fomos alvos dessa guerrilha virtual, assim como também fomos na época do Temer e do PT. Sempre fomos, né, basta você
se posicionar na crítica, né? O antagonista se chama o antagonista porque tem essa postura de fiscalização do exercício do poder, é a nossa obrigação existencial de estar aí fiscalizando, eu acho que é a obrigação de toda a imprensa, de todo órgão de imprensa, mas assim, eu me lembro que existia muita reclamação, né? Inclusive por parte até de ministros do Supremo, que diziam que estavam sendo perseguidos, etc. e tal, e aí você teve essa decisão de abrir o inquérito, esse inquérito foi entregue à relatoria por Alexandre de Moraes, ao arrepio de qualquer entendimento anterior. A gente até hoje tem uma posição bastante crítica em relação ao uso desse inquérito, que é um inquérito que nunca acaba, não fecha, e está sempre sendo utilizado aí. Ele deu filhos, deu filhotes, tem vários outros inquéritos, e a gente agora está transbordando para atos de censura, como o senhor mencionou ainda há pouco. Um fato está relacionado a outro, o senhor pode contar o que aconteceu? O senhor foi cobrado por essa guerrilha virtual que era, em tese, aí, coordenada pelo seu filho? Como qual a influência que isso teve nesses eventos no primeiros 6 meses aí do seu governo? Primeiro, o inquérito ele tem um prazo para terminar, 3, 4 meses no máximo. Deveria, né? Está há 3 anos. Sim. Quem mais sofreu com esse inquérito fui eu. Né? Quem me segue. Né? Agora, eu lembro muito bem, antes da pandemia, num voto do senhor Alexandre de Moraes, ele fala o seguinte, né? Quem não quer ser criticado, fique em casa, não se candidate. E depois ele foi na contramão disso tudo. Há uma potencialização na censura, do meu entender, por causa das eleições. Sim. O que transparece para a gente, eu não posso afirmar, que por parte de alguns do judiciário, há um interesse por um candidato. Tanto é que censura, desmonetização, derrubada de página, só existe do nosso lado. Do lado de lá tem barbaridades acontecendo e ninguém toma providência no tocante a isso. Obviamente, quando você ataca do meu lado, como o caso dos empresários, quando você faz uma busca e apreensão na casa desses empresários, você estimula pessoas que estão me apoiando a continuar me apoiando. Porque, olha, se o Luciano Hang está sofrendo isso, o mega empresário, o que não vai acontecer comigo? Eu entendo que, após as eleições, você não sabe o que vai acontecer, quem vai chegar, né? Isso tudo deve ter um fim. Agora, você há de concordar comigo que a imprensa, no passado, tão zelosa contra as censuras, como criticava o período militar, com muito mais risco, mas criticavam, né? E agora, nos últimos anos, simplesmente deixou à vontade. Você não vê nenhum grande órgão de imprensa criticando o inquérito. Já começa a aparecer um editorial no Estado de São Paulo, o New York Times, né? Agora você vê a Jovem Pan sofrendo, no meu entender, essas perseguições. Você vai despertando pessoas importantes, órgãos de imprensa importantes, e vai acabar mostrando para eles, olha, o próximo pode ser você. Por enquanto está sendo com os outros, o próximo pode ser você. E a questão da liberdade de imprensa, ou você tem ou não tem. Você pode ver, não existe, ninguém podia ser punido por fake news. Por que não? Porque não tem uma tipificação penal para isso. Tentaram aprovar há poucos meses a lei dos fake news. Yeah. E votaram urgência, coisa rara. Eu entrei em campo, liguei para parlamentares, e por 9 votos não foi aprovada a urgência. Porque se tivesse sido aprovada a urgência, estaria sendo aberto o campo de caça aos fake news. E o que passa a ser fake news? Aquilo que aquela autoridade que tem o poder da caneta acha que tem que ser censurado. Eu só espero que não seja decisivo por ocasião das eleições, que nós temos uma eleições livre dessas interferências, para a gente restabelecer a normalidade. Que outro dia eu falei uma coisa que me criticaram. Eu tenho vontade de pegar o artigo 220 da Constituição, copiar em forma de decreto e dizer, olha, daqui para frente todo mundo vai ter que cumprir
esse dispositivo da Constituição. Daí vem, o que você quer dizer com isso? É cumprir. Quem estiver fora daquilo está usando de abuso de autoridade. Quando o Lula estava respondendo aos inquéritos e aos processos lá na Lava Jato, e esses inquéritos chegavam ao Supremo, recursos, né, da defesa, só no triplex foram mais de 400 em todas as instâncias, etc., inclusive até saiu gravação do Lula, ele reclamava muito do Supremo também. Ele tinha um discurso parecido aí de perseguição, né? Aí agora o senhor que está com esse discurso, o senhor acha que isso é vamos dizer assim, uma muleta retórica para quem está sofrendo, para quem sofre com algum tipo para quem tem seus interesses contrariados pelo Judiciário, pelo Supremo? Tem algum paralelo nessas duas situações? O que o senhor acha por que o senhor acha que que tem ministros que querem terem o outro candidato? O que esse outro candidato tem a oferecer? É o mesmo candidato que lá atrás, anos atrás, antes da anulação da Lava Jato, etc., da condenação dele, é o mesmo que também não conseguia o que ele queria, os recursos eram negados, etc., e tal, ficou preso. Olha, os interesses são os mais variados possíveis. Você não pode falar de tal ministro supremo, é de tal deputado, senador, ou autoridade de outro poder qualquer. O ser humano gosta de poder, até em casa. Os problemas que tem é o poder, né, por querer mandar em casa. Quem manda na sua casa? É você ou a Michele? Manda quem pode, obedece quem tem esposa. Tá? Então, eu tenho um sentimento que a divisão de poder é bem-vinda. Não pode ser o que eu quero, por mais que eu ache que aquilo está certo. Você tem que ver se você tem o apoio da população. E eu costumo dizer que nós devemos lealdade ao nosso povo. Agora, eu peço, Cláudio, você coloque no meu lugar. Não seria muito mais fácil eu estar do outro lado da esplanada? Não estou. Não é por birra. Não é por ser cabeça dura, como alguns acham que eu sou. É por lealdade ao nosso povo. O mandato caiu no meu colo. Eu não tinha nada para ser presidente. Eu era um parlamentar do baixo clero. Estou vivo pela graça de Deus. Uma eleição também bastante complicada. E eu não quero que o povo, né, pense algo diferente de mim, do que eu prometi lá atrás, que eu sabia o que estava prometendo, e de repente mudar de lado. Eu acredito que eu esteja no lado certo. E o povo vai dizer se eu estou do lado certo ou não, por ocasião das eleições agora no dia 30. Se a metade manda apertar 22, estou do lado certo. Creio que, em sendo reeleito, eu posso procurar a presidente do Supremo Tribunal Federal, a senhora Rosa Weber, mesmo sabendo da sua posição ideológica bastante à esquerda, e reservadamente conversar com ela sobre algumas coisas e chegarmos a uma conclusão. Nós não podemos ficar mais 4 anos convivendo da forma que eu passei parte do meu primeiro mandato. Não é chorar, não é querer benefícios, é querer realmente o cumprimento da Constituição. Se você lembra, por ocasião da transição, a senhora Rosa Weber me presenteou com um exemplar da Constituição. Eu acho que hoje em dia, com todo respeito à maioria dos ministros do Supremo, eu cumpro mais a Constituição do que muitos deles. Tenho poderes? Tenho poderes. Mas eu não quero extrapolar, porque você, depois que tomar uma adesão fora das 4 linhas, a segunda, a terceira, a quarta vão ser mais fáceis. E daí você começa a viver uma estabilidade. E o Brasil não merece isso. O Brasil é um país fantástico. Nós temos tudo aqui para sermos uma grande nação, para sermos felizes de fato.